A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É com muita alegria que nós queremos dar início ao comentário da nova revista da Escola Dominical para o terceiro trimestre de 2016. O assunto que estaremos estudando durante estes meses é o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Este é o assunto que estaremos estudando, portanto, nos meses de julho, agosto e setembro de 2016. A lição do dia 3 de julho de 2016, a lição 1, tem como título O que é evangelização. Então vamos começar justamente entendendo um pouco sobre a evangelização. O textuário diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, palavras do Senhor Jesus Cristo. Evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la, é a verdade prática. É a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. E logo na introdução, o comentarista nos diz que nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. E é importante porque foi uma ordem do próprio Senhor Jesus. Né? É o que nós encontramos no texto áureo. As palavras de Cristo dirigida aos seus discípulos, determinando a eles que fossem e fizessem discípulos, ensinando as pessoas a guardar tudo que ele havia ensinado. Essa tarefa, esse trabalho, nós chamamos e é evangelização, e a importância baseia-se justamente na ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que quando falamos de evangelização nesse contexto do Novo Testamento, baseando-nos na palavra de Jesus, a evangelização inclui a própria proclamação do Evangelho, o discipulado, o batismo e a integração da pessoa no seio da igreja. É isso que é o trabalho no seu aspecto mais abrangente do trabalho da evangelização. É o anúncio, mas que envolve também o ensino, o batismo e a integração da pessoa no caminho do Senhor. Há também uma distinção ou uma explicação na nossa lição com relação aos termos evangelismo e evangelização. E segundo o nosso comentarista, o evangelismo diz respeito à teoria e a evangelização diz respeito à prática. Mas nós sabemos que, de forma geral, os crentes, a igreja, ela usa os dois termos intercambialmente, né? Da mesma forma, como sinônimo, muitas vezes, como o ato de proclamar o evangelho. Tanto evangelismo como evangelização, nós, de forma bem comum, usamos esses termos como o ato de proclamar o evangelho. Lembrando que a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. Era uma palavra usada originalmente como o anúncio feito por um arauto, por exemplo, do nascimento de um herdeiro real, de um príncipe que acabara de nascer. Então o arauto percorria as ruas das cidades, proclamando e anunciando o nascimento de um herdeiro real. Daí a palavra evangelium no latim e evangelho no português,
que representam o que significa notícias boas, boas novas. Esse é o conceito da palavra evangelho. Então, nós percebemos que o próprio evangelho, ele já implica na possibilidade ou na efetiva prática de um anúncio. Isso é o evangelho, é o anúncio. No contexto cristão, representa o anúncio das boas novas que nos veio através de Jesus Cristo. Por isso que nós costumamos também dizer que João 3,16 traz ali o resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali está o Evangelho, o resumo da mensagem evangélica, da mensagem do Evangelho. As boas novas através do Filho de Deus para todo pecador, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho para que o que nele crê não pereça, mas desfrute da vida eterna. Então, essa mensagem anunciada é a essência do evangelho cristão. Claro que não há evangelho se não há proclamação. Assim que nós começamos a ler o Novo Testamento, nós já encontramos nos primeiros capítulos do Evangelho segundo São Mateus, por exemplo, no capítulo 4, versículo 23, que fala justamente do início do ministério de Jesus, Mateus diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, ensinando e pregando o evangelho do reino. Então, não há evangelho se não houver proclamação, né? Porque o evangelho é a proclamação daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus propõe fazer ao pecador através de seu Filho Jesus Cristo. E a proclamação que a gente encontra no Novo Testamento, ela inicia-se até mesmo com a pregação de João Batista, que ele foi o precursor do Messias, né? Foi aquele que foi enviado para abrir caminhos. Então ele foi um anunciador, não do evangelho propriamente dito, mas ele foi o que trouxe a mensagem introdutória para a chegada do Messias, porque ele pregava indicando a chegada do Messias. Daí então, de forma crescente, chega o Senhor Jesus Cristo e ele então começa a proclamar a boa nova. Nós entendemos que Jesus ele proclamou a mensagem, mas ele é a própria mensagem. Não existe evangelho se não tem Jesus. E o evangelho é a própria pessoa de Cristo Jesus. E a gente encontra isso de forma muito clara lá no livro de Atos dos Apóstolos, porque a igreja pregava o quê? Pregava Cristo. Qual que era a mensagem da igreja? A mensagem da igreja era Cristo. Lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que assim, e descendo Filipe a Samaria, lhes anunciava ou lhes pregava Cristo. Então, a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos, a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos cristãos primitivos, era a própria pessoa de Jesus Cristo, eles anunciavam Jesus. Então, Jesus, no tempo que ele exerceu o seu ministério, ele levava a mensagem, mas ele já era a própria mensagem. E é essa mensagem que a igreja continuou levando e continua fazendo até os dias atuais, a proclamação do Santo Evangelho e da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2 da lição diz: por que temos que evangelizar? A lição apresenta 4 razões do porquê evangelizar. Porque é um mandamento de Jesus, porque é a maior expressão de amor da igreja, porque o mundo jaz no maligno
E por último, porque Jesus em breve virá. Exatamente. 4 razões extremamente importantes do porquê evangelizar, contemplando aí a situação do mundo, que é uma situação calamitosa, uma situação triste, uma situação que não há nenhum recurso na terra. Por isso que o evangelho não é da terra, o evangelho é divino, o evangelho veio de Deus, não é? Partiu de Deus, é uma mensagem celestial, porque no mundo e do próprio mundo não brota esperança para ele. A esperança, ela teria que vir de Deus e veio de Deus através de seu Filho na mensagem do Evangelho Santo. Portanto, é importante que o mundo ouça essa mensagem, porque o mundo ele está em uma situação de completa e total depravação, perdição e completa incapacidade de ter a sua restauração diante de Deus e a sua restauração de forma completa como criação de Deus, digo do ponto de vista humano, através dos seus próprios recursos. Não há, daí que a importância da evangelização, porque é levar a mensagem de Deus para o mundo perdido que jaz no maligno. E fazendo isso, nós como crentes, como alcançados pela graça de Deus, nós estamos então praticando o amor. Pregar o Evangelho é também um ato de amor, é uma grande expressão do amor ao próximo, porque fazendo isso, nós estaremos obedecendo a Jesus Cristo que nos mandou pregar, mas também estaremos envolvidos no grande mandamento, que é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, fazendo isso, evangelizando, nós estamos provando o nosso amor a Deus em obediência à ordem do Senhor e estamos praticando o amor ao próximo, porque evangelizar efetivamente é uma prática de amor ao próximo. Talvez muita gente não sabia isso, mas é importante enfatizar essa verdade. Quando você está evangelizando, você está praticando o amor ao próximo. E por último, também como o próprio comentarista fala, que é porque Jesus breve virá. E que se Jesus breve virá, vamos ter pressa então em proclamar o Evangelho. Vamos correr, vamos nos envolver nessa tarefa maravilhosa, nessa tarefa gloriosa, para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre trabalhando, Ele nos encontre sendo como aquele servo da parábola que está dando mantimento no templo próprio, como o servo que está de pé, como as virgens que estão com suas lâmpadas e seus depósitos de azeite preparados, ou seja, alertas, vigilantes, e não existe uma forma melhor de estar vigilante do que estar envolvido na proclamação do Evangelho de todas as maneiras que nós podemos fazer e temos condições de fazer e devemos fazer. Então eu acredito que uma das formas de estarmos vigilantes é quando a gente está envolvido na tarefa, na proclamação do Evangelho. Às vezes a gente pensa que estar vigiando, como Jesus muitas vezes orientou, é a gente ficar assim de forma contemplativa, toda hora pensando na volta de Jesus, mas não é isso. A vigilância, do ponto de vista bíblico, é uma vigilância ativa, é uma vigilância participativa, é você estar envolvido na obra, porque quando você está envolvido na obra, você está atento à obra. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como pedreiro ou como pintor de paredes, por exemplo, ele não pode pintar a parede displicente, de qualquer maneira, relaxadamente, descuidadamente, pensando em um monte de coisa e não prestando atenção no trabalho que está fazendo. Não. Da mesma forma, um pedreiro, quando vai levantar uma parede, ele tem que prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Então, ele está vigilante no momento em que está executando a obra. Ele está atento àquilo ali. Então, uma das formas de estarmos vigiando para aguardar o Senhor Jesus é quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, prestando atenção na obra de Deus. E, infelizmente, muitas coisas circulam, orbitam ao redor de nós, procurando tirar a nossa atenção da tarefa principal, que é
a evangelização, que é a proclamação do Evangelho, que produz glória para Deus e crescimento para o reino de Deus. Que os nossos olhos estejam focados na evangelização, que os nossos olhos estejam envolvidos na obra de Deus e que nós não percamos o nosso tempo dando atenção e descuidando-nos, deixando de vigiar para ficarmos preocupados com coisas periféricas, que às vezes são importantes, mas não são as mais importantes. A mais importante é estar envolvido, como eu sempre digo, naquilo que Deus está envolvido. E Deus está envolvido na salvação do pecador e na proclamação do Santo Evangelho. Mas eu queria acrescentar também uma outra razão muito forte do porquê temos que evangelizar, e que é exatamente que a evangelização ela é a caracterização exata do que significa ser igreja. Igreja só é igreja se ela evangeliza. Para isso, eu me lembro de um texto na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que anuncieis. Então, ele está deixando claro aqui o que é ser igreja, o que é ser povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Somos tudo isso. Deus nos tirou para fora do mundo e nós somos igreja para quê? Qual é o objetivo? Para que a igreja volte para o mundo, para querer consertar o mundo de uma forma materialista, humanista, filosófica, política. Não! Deus quer que a igreja agora proclame ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja, ela foi tirada do mundo, tem comunhão com Deus para proclamar esse Deus que ela conhece. Porque é em Deus que o mundo tem solução. O mundo, ele não é caracterizado da forma como a igreja é. Só a igreja tem essa característica. E quando a igreja está evangelizando, desenvolvendo a tarefa da evangelização, ela está sendo igreja mesmo. Então, uma forte razão do porquê evangelizar é porque só somos igreja se estivermos de fato envolvidos na evangelização, para ganhar almas para o reino de Deus, proclamar o santo e bendito evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. O ponto 3 da lição, ele fala sobre como evangelizar. Mas, na verdade, esse tópico, ele está falando da abrangência da evangelização. Da abrangência da evangelização, que envolve, em primeiro lugar, o aspecto do indivíduo e depois o aspecto das massas. Né? É isso que a gente encontra nesse tópico aqui. Então, quando a gente pensa no indivíduo, nós entendemos aqui a evangelização, o trabalho da proclamação, do anúncio do evangelho, feita de pessoa a pessoa, do crente para a pessoa que ainda não conhece o evangelho, que não ouviu ainda o plano da salvação, as boas novas através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É importante que cada crente faça isso, porque nós devemos nos lembrar que a missão de evangelizar foi dada à igreja como um todo, não ao ministério ou aos missionários que vão atravessar fronteiras. Não, a ordem da evangelização abrange ministério, abrange todos os crentes, não precisa ter um cargo ministerial, uma função ministerial, um título ministerial para evangelizar. Não precisa ser evangelista consagrado para evangelizar. A partir do momento que a pessoa é salva, ela deve proclamar o evangelho. Um exemplo bonito que
que nós encontramos no próprios evangelhos, na vida de Jesus Cristo, é o endemoniado gadareno, que quando Jesus chega lá naquela região, liberta aquele homem, transforma a vida daquele homem de uma forma completa e radical, e é isso que o evangelho faz, o evangelho transforma a pessoa de uma forma completa mesmo. Aquele homem recebeu uma ordem de Jesus, porque ele queria ir com Jesus, ele queria entrar no barco, atravessar o mar da Galileia e chegar lá nas regiões de Cafarnaum para continuar com Jesus. Mas Jesus disse a ele assim, não, você fica e você vai proclamar na sua casa, para os seus familiares, para os seus, e você vai proclamar quão grandes coisas Deus te fez. E aquele homem cumpriu isso, exatamente do jeito que Jesus falou, porque o texto bíblico diz que ele vai e começa a anunciar nas cidades o que Jesus tinha feito por ele. Então essa é a incumbência de todo salvo. Qualquer crente, qualquer pessoa alcançada pelo Evangelho, ele tem que ser agora alguém que leva a mensagem, alguém que transmite a mensagem. Ele foi o receptor, mas ele tem que ser também o transmissor. Nós não podemos ser como aquela represa, aquele lago que só recebe água, mas não distribui água. Nós temos que ser como aquele lago que recebe a água, mas também tem uma forma de distribuir a água. Recebemos e distribuímos. Porque se nós só recebemos, nós vamos ser egoístas. Se nós ficarmos com a mensagem do Evangelho somente para nós e não nos importarmos em levar essa mensagem a outras pessoas, nós não vamos estar efetivamente cumprindo o propósito para o qual nós fomos alcançados pela mensagem. Porque fomos alcançados, mas devemos também ser instrumentos. Isso que é coisa maravilhosa. Porque a obra que Deus faz na nossa vida, ela serve para nós de impulso, de incentivo para que nós possamos levar a palavra a outras pessoas. Isso é muito comum acontecer nos primeiros dias de fé. Quando a pessoa conhece a Jesus, ela é salva por Cristo, ela quer que todo mundo em volta dela seja salvo. Ela quer falar de Jesus para todo mundo. Infelizmente, no decorrer do tempo que a pessoa vai ficando na igreja, ela parece que arrefece esse sentimento, ela parece que se torna um religioso só de igreja, parece que já não se importa mais em falar de Jesus para os seus parentes, para as pessoas que estão dentro da sua própria casa. Isso, infelizmente, acontece muito, mas que o Espírito Santo, ele aqueça em nossos corações a chama daquele primeiro amor pela evangelização, aquele primeiro amor para a proclamação do Evangelho, mesmo sem saber muito de Bíblia, mas sabia falar que Jesus salva, Jesus transformou minha vida, Ele quer transformar a sua, agora eu sou feliz com Cristo, agora eu conheço Jesus. Quer dizer, não conhece muito de Bíblia, mas tem certeza que teve um encontro com Jesus e quer falar desse encontro com Cristo. Não é? Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é preciosíssimo e cada crente pode fazer isso, seja analfabeto, seja sem cultura nenhuma, seja sem conhecimento teológico nenhum, qualquer crente pode falar do amor de Cristo, porque ele foi foi alcançado por esse amor. Tá? Então, na evangelização pessoal, é aquele momento em que o crente, ele pratica o evangelismo pessoal, ele fala para outra pessoa do Evangelho. Ele proclama o Evangelho de forma pessoal, próximo da pessoa. Uma conversa. É tão gostoso isso, é tão gratificante. Quem já fez, quem faz, quem fez tem que fazer sempre. Né? Quem nunca fez tem que começar a fazer. Esse momento importante de evangelizar. O que Jesus fez? A gente vê Jesus falando com uma pessoa. Ele falou, por exemplo, com a mulher lá do posto de Jacó, lá em Samaria, a mulher samaritana, Jesus deu atenção àquela mulher. Não é? Jesus falou com Nicodemos também, e só Nicodemos foi procurá-lo à noite, e Jesus falou com Nicodemos. É interessante que grandes revelações, que grandes ensinos nós temos hoje registrados na Bíblia Sagrada, no capítulo 3, no capítulo 4 de João, que foram registrados num diálogo, uma conversa entre Jesus e uma única pessoa. Jesus dava atenção a uma única pessoa.
Nós devemos entender isso, dar importância ao indivíduo, dar importância à pessoa. Como eu disse, quando a gente evangeliza, a gente está praticando o amor, e praticando o amor de forma bem próxima, de forma bem particular, de forma individual, direcionada àquela pessoa. Então, quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, nós estamos, então, incluindo aí uma abrangência da evangelização, que é o indivíduo. O indivíduo. Jesus disse lá em Marcos, pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando você está fazendo isso, você está cumprindo o hino de Jesus. É uma criatura que está na tua frente, é um ser humano alvo do amor de Deus, e você está exatamente naquele momento cumprindo a ordem de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando você faz isso numa porta que se abre, no local de trabalho, claro, sem prejudicar a empresa, mas surge um momento ali, na hora do almoço, ou à tardezinha, seja num ponto de ônibus, seja dentro de um ônibus, num trem, seja numa viagem de táxis, ou seja numa loja, em qualquer lugar, surgiu a oportunidade, o crente está ali evangelizando. Como fez Filipe, não é? Filipe, orientado pelo Espírito Santo, foi lá e pregou o evangelho para o eunuco. Que resultado extraordinário não teve aquele? Depois o próprio apóstolo Paulo e Silas, também na sua viagem missionária, que eles pregavam nas sinagogas, mas davam atenção também a uma pessoa. Nós temos um caso típico lá do carcereiro de Filipos, um homem que tinha até sido um instrumento para o sofrimento dos missionários, mas que quando Paulo teve a oportunidade, pregou o evangelho para aquele homem. Alguém que Paulo poderia ter até raiva, alguém que Paulo poderia ter até o desejo de amaldiçoá-lo, até porque o fez sofrer. Mas esse não é o espírito cristão. Nunca foi e nunca será o espírito cristão. Paulo ali, então, ele abre a boca para evangelizar, para falar que aquele homem, se ele cresce no Senhor Jesus Cristo, seria salvo ele e a casa dele. E a bendita solução para aquele homem foi alcançada porque ele creu em Jesus Cristo. Então, Paulo e Silas, grandes missionários, com uma obra imensa pela frente, mas deram atenção ao indivíduo, não é? A pequenos grupos. Também lá em Filipos, a gente encontra que eles chegaram lá perto do rio e foram evangelizar também, algumas mulheres que estavam ali. Então é importante que na evangelização a gente entenda que a abrangência da evangelização, ela envolve o indivíduo, mas também envolve as massas. Agora, quando fala da evangelização em massas, evangelização para muita gente de uma vez só, aí não é um trabalho de uma pessoa só, porque é impossível fazer isso, uma pessoa sozinha, fazer um trabalho desse, sem o auxílio de outras pessoas. O próprio Jesus, nosso Salvador, ele podia fazer tudo sozinho, ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele não fez. Você vê que quando ele ia pregar para as multidões, ali junto ao mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, ele pediu o auxílio dos pescadores. Foi assim que um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus foi no seu barco, que Jesus usou o barco dele para pregar. Então os discípulos às vezes programavam, arrumavam um barquinho, deixavam no jeito, colocavam um pouco na água, ali, retiravam um pouco para Jesus poder ministrar com mais tranquilidade, que as pessoas pudessem ouvir também com mais facilidade. Então veja que tinha o preparo para que o mestre pudesse anunciar a palavra de Deus para as massas, para as pessoas. Então esse trabalho da evangelização em massa é um trabalho feito pela igreja, Pela igreja. E como que a igreja faz isso? Ela faz isso através das cruzadas evangelísticas que ela realiza, ela faz isso através dos cultos ao ar livre, regiões onde pode ser feito, onde ela tem condição de fazer, ela ainda faz, que é um trabalho muito antigo, feito pelas igrejas, mas que ainda, em vários lugares, a gente encontra sendo feito o culto ao ar livre, e o resultado pode não ser grande, mas de qualquer forma o evangelho está sendo pregado, a mensagem está sendo levada, daí que precisa de um equipamento de som. Está vendo que não dá para fazer sozinho? É um trabalho que precisa de uma equipe de apoio, precisa de uma infraestrutura para ser feito. E eu diria também que a evangelização em massa, ela envolve as próprias reuniões da igreja, os cultos normais da igreja também, os cultos de domingo à noite principalmente, que são os cultos evangelísticos, ou igrejas que fazem cultos pela manhã. Enfim, os cultos da igreja, as próprias reuniões da igreja e as próprias festividades da igreja, elas deveriam também
está envolvida na prática da evangelização. Nós não entendemos os nossos cultos como apenas coisa para crentes, mas também como uma oportunidade de alcançar o pecador. Daí que seria importante, e é importante, que cada cristão, que cada membro da igreja, que cada pessoa da igreja pudesse se envolver, se dedicar a convidar pessoas para estar na igreja com ele, para poder ouvir a palavra de Deus. Isso é uma forma de evangelizar também. Quando o crente ele convida um amigo, um parente, uma pessoa para que ele possa estar na igreja. Então a forma de evangelizar em massa envolve esses aspectos também. Agora, para evangelizar o indivíduo, nós devemos aproveitar as oportunidades surgidas. Elas surgem em todas as partes, em todos os momentos. Basta que a gente esteja atento e aproveitemos as oportunidades. Como eu já disse, pode ser na fila de um ônibus, dentro de um coletivo, numa estação de trem, num avião, enfim, qualquer lugar. Se surge uma oportunidade, o crente tem que estar preparado para, como disse Pedro, né, dar a razão da esperança que está em nós. E quantas oportunidades surgem aí, principalmente nesse tempo difícil que a gente vive, e nunca foi fácil, mas quando as pessoas estão um pouco perdidas, preocupadas, né? Algumas até desesperadas, e aí Deus traz essas pessoas assim e coloca perto de um crente, porque Deus está querendo que o crente faça o seu papel de levar para aquela pessoa uma mensagem de esperança. Não uma mensagem de esperança do ponto de vista humano, que a coisa vai resolver do homem pelo homem, não, mas uma mensagem de que Deus ama, de que Deus se importa e de que Deus deu seu Filho e que a alma dele pode ser salva se ele crê em Jesus Cristo. Existe mensagem melhor que essa? Existe mensagem mais gloriosa que essa? Que você, numa conversa, você pode mudar o destino de uma vida, o destino eterno de uma pessoa, nós podemos mudar. Porque se eu der um dinheiro para uma pessoa, ele pode comer um lanche, mas no outro dia ele vai estar precisando do lanche de novo, né? Mas, quando eu prego o Evangelho, eu estou dando algo para que a eternidade dessa pessoa vai ser afetada. Muda-se o destino eterno de uma alma através da proclamação do Evangelho. Daí que devemos aproveitar as oportunidades e fazer isso com muito amor, com muita atenção, com muito interesse, demonstrando à pessoa que nós amamos. Não é um desincumbir de um trabalho. Eu vou falar do Evangelho porque eu desincumbo de uma obrigação. Não, eu vou falar do Evangelho porque eu amo, porque eu me interesso, porque eu me importo pelas pessoas. E para evangelizar as massas, nós devemos aí então empreender esforços, nós devemos organizar as reuniões, onde a pregação, isso é importante, seja clara e voltada para a salvação dos pecadores. Não adianta a gente fazer um empenho evangelístico, montar toda uma estrutura, convidar pessoas, às vezes até ônibus para buscar as pessoas, e quando o auditório está ali, o proclamador da mensagem, ele prega um tema que não tem nada a ver com o pecador, não tem nada a ver com a salvação da alma, um tema voltado para crente, voltado para a igreja. Não, às vezes acontece isso. Nossas reuniões são de crentes para crentes, com assuntos de crentes, linguajar de crente, jargões de crente, motivações de crentes, e só fica por aí. Não, meus queridos irmãos, que nós possamos entender que, como igreja, nós devemos sim ter o nosso momento de comer, de nos alimentar, mas que nós nunca podemos nos esquecer de que a principal tarefa é levar o pão aos que não têm nada preparado para si. Assim como aconteceu lá no livro de Neemias, quando eles ouviram a leitura da lei, entenderam o que lhes foi explicado, lá no capítulo de Neemias, diz que eles saíram alegres, saíram felizes e enviaram porções para aqueles que não tinham nada preparado para si. Esse é o nosso alvo. Recebemos o Evangelho e vamos levar esse bendito Evangelho através da evangelização, porque, como eu já disse, a sua abrangência é individual, é em massa, né? É coletivo, é para as multidões, e aí envolve também o trabalho missionário, porque a base de qualquer trabalho missionário é a evangelização. Nós fazemos missões para quê? Para construir templos em outros lugares? Construir templos em outros países? Para fazer obra de caridade em outros países? Não.
Isso são coisas secundárias, mas nós fazemos missões porque queremos evangelizar, levar a mensagem de Cristo. Então, o trabalho missionário envolve a evangelização. Então, como ou o que é evangelização? É tudo isso e muito mais que o Espírito Santo nos faz compreender e aprender a cada dia. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.